No capítulo 1, nós vamos ver a origem do pensamento teológico. No tópico 1, você no teu livro está vendo definindo a teologia. E a palavra teologia é de origem grega. Então, theos significa Deus. E logia indica o sentido de estudo. Sendo assim, teologia é o estudo sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. Mais que discurso sobre Deus, é também e sobretudo conhecimento e discurso a partir de Deus. Afinal, nada disso seria possível se o próprio Deus não desejasse se revelar à humanidade. E esse é o motivo pelo qual a teologia influencia tanto a vida do homem, pois a sã teologia é expressa não somente na declaração de fé, mas também por um meio de uma vida frutífera e de um viver santo. Contudo, como ela afeta a nossa vida, é nossa responsabilidade pessoal e individual, pois como afirma o apóstolo Paulo, cada um dará conta dos seus atos. A teologia, ela faz afirmações sobre Deus, o homem, o mundo e a salvação e o fim dos tempos. Destas afirmações resultam o quê? Diretrizes para a vida no mundo, que não se limitam apenas ao acesso à salvação, mas ao comportamento ético nas relações interpessoais, na família e na sociedade. É nossa função, como educadores, quebrar as barreiras que impeçam as pessoas de acreditar que podem se aprofundar no conhecimento da palavra, pois a teologia está à disposição de todos, diferente do cristão que já possui grande sede por conhecer mais e mais a Deus. Alguns se dedicam ao estudo teológico por convicção religiosa ou por mera curiosidade. E muitos veem a teologia na tentativa de encontrar respostas que não obtiveram em outras ciências a respeito de si mesmos ou da existência humana. E é por isso que podemos dizer que todo cristão é um teólogo. Porém, nem todo teólogo é um cristão. Mas não são raros os relatos de pessoas que entregaram suas vidas a Cristo como resultado de tal experiência. Por isso, é nosso dever conduzir não apenas os cristãos, mas a sociedade a essa busca maravilhosa por esta verdade que liberta. Pois a busca por respostas para a existência de Deus e para a sua própria existência são anseios já inerentes ao coração do homem. E essa ciência ela tem encontrado respostas para os questionamentos do homem quanto à sua origem humana e saciando o seu intelecto. Porém, só a palavra de Deus pode saciar os anseios da sua alma. Você já deve conhecer a fala do evangelista. O homem possui dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. E nós chegamos assim à página 20 do livro-texto, com o tema Teologia como Ciência. A palavra ciência em latim, ela significa conhecimento, saber. E segundo o dicionário da língua portuguesa, ciência é o conjunto de conhecimentos fundados sobre os princípios certos. Da mesma forma, a teologia também está fundamentada sobre os princípios certos, que é a palavra de Deus. E ela também apresenta traços de ciência. Entre eles, é um conhecer crítico, tendo como uma das suas principais tarefas discriminar doutrina de crença popular e opinião teológica. Tem a capacidade de organizar as informações obtidas, ordenando-as em sistemas
que facilitam o entendimento. É um conhecer dinâmico, pois jamais despreza conhecimentos anteriores. Antes, lança novos olhares sobre tais conhecimentos, trazendo-os de volta ao debate, para que sejam reformulados. No tópico 2, você vai ver aí, fundamentando a teologia. O que nós vamos ver sobre isso? Você tem uma breve explicação de como os escritos chegaram até nós. E na sequência, você está vendo o importante papel das escrituras sagradas na teologia. Na palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Essa passagem, ela nos dá base para afirmar tal importância, pois a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de homens ou da igreja, mas inteiramente de Deus. Sabemos que a natureza é capaz de revelar algumas coisas a respeito de Deus, porém, ela é limitada e pode ser interpretada erroneamente pelo homem. Portanto, não são admitidas experiências humanas como fonte para o conhecimento de Deus, sem a comprovação na própria palavra dele. Assim, eis um princípio da interpretação bíblica. Quando o sentido literal das Escrituras fizer sentido, não procure outro sentido para elas. E assim nós podemos citar como exemplo Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Deus revela qual será o fim daqueles que rejeitam a salvação. E não devemos jamais tentar adequar os ensinamentos bíblicos ao nosso ponto de vista, tentando assim transformar a verdade bíblica em algo mais brando. O que é a palavra de Deus é na íntegra que você tem que passar para o teu aluno. Ou o aluno, enquanto estiver lendo a palavra de Deus, não tem mecanismos que deixem as palavras mais brandas. Ela é o que realmente está escrito ali. E nós, enquanto cristãos, temos que entender exatamente assim, com a ajuda do Espírito Santo. Se tem alguém que vai nos ajudar na interpretação, é o Espírito Santo. Não é nós, com palavras mais brandas, muitas vezes querendo bloquear um tratamento que o Espírito Santo já está promovendo dentro de nós mesmos ou dentro dos nossos alunos. Então, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, ela tem que ser ensinada com a palavra na íntegra, não de uma forma muito branda, tentando deixar mais brando o ensinamento do Senhor. E assim, o educador tenha sempre em mente e defenda esse princípio. Um texto não pode significar o que nunca significou. Defenda a palavra de Deus sempre. E o foco do tópico 3 não é aprofundar nos conhecimentos do aluno sobre as concepções teológicas, mas sim observá-las à luz das Escrituras. Para que ele, finalmente, no tópico 4, ele possa verificar o dano que causou e ainda causa à humanidade a má interpretação das Escrituras. Mas também se alegrar diante de declarações como essas que você está vendo aí no teu livro, na página 36 do seu livro-texto, né? Onde autores como Oswaldo Chambers, eles vão fazer o quê? Honrar o cristianismo com as suas palavras, afirmando ser o Evangelho de Cristo a única causa defendida. E o cristianismo não é a devoção a uma obra, ou a uma causa, ou a uma doutrina, mas a uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo.
Palavras que nos motivam a erguer com alegria a bandeira do cristianismo protestante e, consequentemente, do evangelho quadrangular.